Hora de conversar com Dora Kramer, agora sim a CPI começou e eu quero fazer uma pergunta a você, Dora. A pergunta é a seguinte, toda CPI, para funcionar, geralmente precisa, geralmente é ótimo, né? As CPIs, para funcionar, geralmente precisam de um depoente bombástico. Era o Roberto Jefferson na época do Mensalão, lembra? Ele dizendo para o Dirceu que o Dirceu despertava nele os instintos mais primitivos. O Pedro Collor na CPI do Collor. Essa é uma CPI diferente, porque a gente meio que já sabe tudo que aconteceu no último ano. É a gripezinha, é o Pazuello andando sem máscara, é a vacina da Pfizer que não foi comprada, é o país de maricas. Tá tudo documentado, tá tudo prontinho, tudo isso foi ejaculado na nossa cara todo dia no último ano. Você acredita, Dora, aí finalmente chegando à pergunta, que a gente vai descobrir algo bombástico, algo que consiga nos surpreender mais do que aquilo que nós já sabemos sobre a atuação do governo durante essa Covid? Boa sorte, Dora, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, Sheila, bom dia para todo mundo. Ô, Megali, eu já falei isso para você, quer dizer, não dá para a gente adivinhar o que a gente vai descobrir, né? Essa história é os fatos são tão fortes, eu acho que nesse momento, esse papel aí, que eu esqueci o termo que você usou para definir o depoente bombástico, é isso, né? Isso. Eu acho que foi isso. Os fatos, nesse momento, é que são bombásticos, né? Eu acho que na apuração, evidentemente, que pode haver coisas, sim, que a gente vai descobrir. Agora, pode haver também o tal do depoente bombástico. Eu acho que tem gente aí com potencial. Já nesse roteiro, no primeiro roteiro de depoentes, foram convocados os ex-ministros da Saúde e 2 deles eu acho que podem criar muito problema para o governo. O Mandetta, o principal, que é o primeiro, na próxima terça-feira, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta vai depor, não é? E aí a ideia, me parece, que é traçar uma linha do tempo, colocar o pano de fundo em que essa coisa começou. Ele foi um ministro que ficou um tempo, entrou num atrito que todo mundo sabe com o governo e pode ter várias coisas a revelar que ele, na condição de ministro, não poderia dizer e que depois também pode não ter sido perguntado agora vai ser perguntado diante dos documentos da confrontação. Então eu acho que esse depoimento do Mandetta que pode ter um caráter bastante danoso para o governo. O do Taixe, que é o outro ex-ministro, eu acho que vai ser o menos importante, porque ele ficou pouco tempo, ele tem aquela personalidade ali meio travada, enfim, acho que não vai render grande coisa. E o do Pazuello, se o Pazuello for Pazuello no depoimento, o governo corre grandes riscos, está lá treinando o Pazuello, já disse, pediu a ele que ele fosse discreto, e aí ele foi de bermuda, sem máscara, para o shopping. Então, o Pazuello é todo atrapalhado nessa questão da comunicação, não sabe falar direito, não é desse mundo, ele é do mundo militar, não é desse mundo da oratória, né? Então, ele pode criar ali um problema. Então, eu acho que você, Megali, não está achando que está tudo pronto. Não, eu acho que você tem razão no seguinte, a CPI que já vê começar com mais evidências, mais indícios, com um roteiro que nem precisava ser escrito, né? Mas há muita coisa a ser apurada, a ser explicada, responsabilidade, provas a serem produzidas, né? Coisa que podem sair do terreno do mero debate, da mera troca que aí as pessoas jogam no campo da politização, isso é debate político e tal, e vai para o campo da prova, da demonstração, né? Então essa é a função da CPI, né? Para isso, que se ela funcionar, ainda que ela não traga novidade em relação aos fatos que a gente já conhece, ela vai organizar esses fatos, comprovar esses fatos, se ela for bem feita, evidentemente, né?
E aí podem surgir aquela coisa, é uma surpresa. CPI, imagina, no depoimento, no confronto de documentos, o relator já pediu compartilhamento de informação com com aquelas investigações que tem no Supremo. Então, o exame de tudo isso, com essa gente diligente, super experiente, porque eu insisto, já falei isso, insisto, a composição da CPI é o que mais, nesse momento, conspira contra o governo, que só tem cobra criada ali, né? A começar pela... Mas você sabe que eu discordo de você em relação à expectativa a respeito do depoimento do Taishi. Você sabe que eu acho que pode sair coisa boa dali? Porque o Taishi, embora tenha sido muito breve, um mês, ele no governo, ele parecia aqueles soldados que voltam traumatizados do Vietnã, que viram coisas que nenhum ser humano deveria ver, né, sempre com os olhos esbugalhados, meio chocado. Depois que ele saiu do governo, ele até ganhou cor. Ele rejuvenesceu. Eu tô curioso para saber o que o Taishi viu nesse um mês que deixou ele tão chocado, tão pasmado. Eu tenho a impressão que talvez saia coisa boa daí, viu, Dora? Ué, pode até sair, claro, essa coisa, a gente não sabe, eu só estou dizendo assim, examinando as coisas do que a gente viu do Taishi, esse jeito dele, esse semblante, pode ser um jeitão ou pode ser, como você diz, o resultado, né, a materialização no semblante dele das coisas que ele estava vendo. Se dispuser a revelar, realmente pode sair. Eu acho que, aí eu concordo com você, em matéria de expectativa, a gente não pode ir para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal, com antecipação. Estou analisando assim, como também vai que o Mandetta chegar lá, tem uma maior expectativa, né? Que ele vai fazer, vai acontecer, revelar tudo e tal, e de repente pode simplesmente se repetir. Já o Pazuello, não tenho a expectativa de que ele seja que ele tenha um desempenho muito bacana, porque o pessoal da CPI já sabe disso, evidentemente vai procurar explorar os pontos frágeis dele. Entre outros pontos frágeis, o que mais se evidencia é da incapacidade de comunicação. Talvez até por causa de uma formação e de digamos assim, cacuete profissional, que não é da natureza da atividade militar ter esses atributos de comunicação. Ô Dora, você falou sobre cobra criada, né, na composição dessa CPI, achei interessante ontem Renan Calheiros, né, falando, aquele discurso de abertura, a primeira fala dele, e aí ele fala, olha, eu quero deixar aberto aqui para que a gente faça juntos, né, para que a gente componha juntos aqui um plano de trabalho, vou dar 24 horas para quem quiser se manifestar, dar opiniões, né, pra gente criar esse junto, mas eu trouxe aqui o meu plano de trabalho e blá, 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 e já, né, discorreu e colocou o plano dele pronto ali, dando um nó em todo mundo. Como é que vai ser esse plano de trabalho sendo conduzido pelo Renan, Dora? Pois é, isso o governo, não é à toa que o governo tinha medo, porque é um político frio, é um político que está com sede de vingança em cima de vários pontos do governo, que trabalhou contra ele na eleição da presidência do Senado, que ele tentou, com essa aproximação que ele tem com o ex-presidente Lula, com o horror que ele tem por motivos óbvios da Lava Jato, e lá no discurso da CPI ele deu um jeito, né? De enfiar a Lava Jato, de falar do Moro, do Delanhol, como é o nome daquele negócio? Do PowerPoint e tal. Isso. Então ele tem sangue nos olhos, tem experiência, conhece o Senado, foi, se eu não me engano, 4 vezes presidente do Senado, né? E é um cara de personalidade assim. Não gosto muito de me alongar com o Renan, porque eu gosto de me manter educadinha, como vocês sabem. Mas assim, um político extremamente frio, ladino, experiente, conhece as coisas, e agora vários senadores, eu conversei pelo menos com 2 deles que foram governadores que estavam afastados do Renan quando ele estava aí no ostracismo, e por causa dessa coisa, esses ex-governadores que são senadores são francamente contra o governo, tá? Eles dizem, nós já nos reaproximamos do Renan, estão amigos de infância,
do Renan, porque sabem da utilidade dele nessa coisa. Além do que, é uma pessoa com uma capacidade de disfarce inigualável. Adorei a Carla imitando o tom dele, imitando o tom ameno dele. Vou aqui fazer uma coisa toda, uma composição. E eu também gostei, mas ele falando, né? Não vai haver nenhum tipo de perseguição, não há politização, não tá. E dá-lhe falar em elencar fatos, né? Que evidenciam a culpa do governo. E aí, por que o governo está tão mal? Porque a culpa dele já está, como diz o Megali, evidenciadas, as responsabilizações já estão aí para todo mundo ver. Então, se fosse o governo tem toda a razão, o governo perdeu tudo, só acertou quando ficou com medo do Renan. Aí acertou, mas aí perdeu, né? Fez tudo errado. Dora Kramer volta amanhã, então, com outras análises. Serão dias muito movimentados, Dora, e muito interessantes. Um beijo para você, até amanhã. Até amanhã.